Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. Já já vamos começar, vamos só aguardar aí o pessoal começar a entrar e a gente já começa. Hoje a gente dá sequência ao nosso estudo, né? Como todos os domingos pela manhã, nós temos realizado esses estudos bíblicos com base nesse livro aqui, que é o Catecismo Nova Cidade. É um livro em que a gente estuda uma pergunta por semana, sua resposta, comentários, implicações bíblicas para a nossa vida. E a gente já está aí há um bom tempo, né? Desde fevereiro a gente está estudando esse livro e, se Deus assim permitir, até dezembro a gente deve concluir esse livro todo, né? Todas as perguntas que o livro traz nesse Catecismo Nova Cidade. Se você quiser, você pode acompanhar também nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, todas as mensagens, né? Todas essas mensagens desses estudos ficam salvas. Nós também temos a nossa página no YouTube, que você pode acessá-la pela bio aí do Instagram ou pela própria descrição da página aqui no Facebook também, né? Que a gente está ao vivo agora também. E lá no YouTube a gente tem uma playlist onde a gente organiza todas as mensagens, aí fica mais fácil até para acompanhar. Se você também puder ir lá e curtir a nossa página lá, ajuda também até nas buscas, né? Porque como a página é mais nova e recente, fica difícil às vezes o pessoal achar. Mas tem na descrição do Facebook e tem na bio também do Instagram o link para você conseguir acessar, tá bom? Vamos lá, vamos dar início então ao nosso estudo. Antes de qualquer coisa, vamos orar para a gente começar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por este domingo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia de vida. Nós te pedimos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor possa preparar o nosso coração para a tua mensagem, para esse estudo, Pai, para aquilo que a gente vai detalhar aqui. Nós te pedimos ao Espírito Santo de Deus, guia-nos conforme a tua vontade, direciona-nos conforme a tua vontade. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, todas as nossas transgressões, falhas, erros, Pai. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa as nossas transgressões, ó Pai. Que esta manhã possa ser uma manhã de muito refrigério para nossa alma, de entendimento a respeito de quem o Senhor é, de entendimento a respeito da importância da tua palavra, daquilo que ela tem a nos ensinar e os caminhos que o Senhor tem a nos ensinar. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, crendo que tu és poderoso para realizar ainda muito mais no nosso meio, Pai. Abençoa cada família, cada vida, cada irmão, cada irmã, Pai, que nos acompanha nessa manhã pela internet, e também aqueles que estão aqui em casa, Pai. Eu lhe peço, Deus, derrama da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor sobre as nossas vidas. Amém e amém. Amém, gente. Vamos lá. No domingo passado,
nós respondemos a pergunta: o que cremos a respeito do Espírito Santo? Então, basicamente, o que a gente fez foi, de certa forma, explicar quem é o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo é Deus, que ele não é uma figura divina de segunda ou terceira classe, mas que, assim como Deus Pai, Deus Filho, ele também é Deus. Então nós falamos um pouco sobre isso, sobre a compreensão de quem o Espírito Santo é e, de certa forma, da sua atuação enquanto na Trindade, como esse Deus trino no qual nós cremos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é importante, nós pontuamos para a gente entender como que ele se relaciona com esse Deus, que é Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Hoje a gente já vai avançar um pouco mais nesse tema também do Espírito Santo, que é como o Espírito Santo nos ajuda. Então eu compreendi a primeira parte, compreendi quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E como é que esse Deus me ajuda? Como é E a resposta que o catecismo traz, não sei se caiu aí, tá ok? Então vamos lá. A resposta que o catecismo traz é: o Espírito Santo nos convence de nosso pecado, nos conforta, nos guia, nos dá dons espirituais e o desejo de obedecer a Deus. Ele nos capacita a orar e a entender a palavra de Deus. Então veja, as funções que nós temos do Espírito Santo enquanto aquele que nos ajuda, nos convencendo do nosso pecado, nos confortando, nos guiando, nos dando dons espirituais e despertando em nós o desejo de obedecer a Deus, nos capacitando a orar e a entender a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus que ele está trazendo é a Bíblia, a Escritura, como ele atua dessa forma. Em Efésios capítulo 6, do versículo 17 ao 18, a Bíblia diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu me lembro uma certa vez que aconteceu uma situação nada legal comigo. E eu estava conversando com meu pai e ele falava, e eu estava questionando, né, como é que isso aconteceu, como é que isso foi acontecer. E eu lembro que meu pai falou assim para mim: olha, reflete bem aí, porque isso, de alguma forma, o Espírito Santo falou contigo. Em algum momento ele te alertou. Não é possível que uma pessoa cristã seja pega de surpresa nessa situação que você foi pego. E aí, depois que eu acabei de falar com ele, numa ligação por telefone, eu comecei a refletir, eu comecei a me lembrar quantas vezes que o Espírito Santo me trouxe à memória aquela situação, me orientando, inclusive, no sentido: resolva isso. Resolva isso. Quando é que você vai resolver isso? Não se esqueça disso. As coisas estão passando, o tempo está passando.
E eu comecei a me lembrar de quantas vezes o Espírito Santo havia me exortado nesse sentido. E por quantas vezes eu simplesmente preferi ignorar essa exortação. Quando a gente fala do Espírito Santo, obviamente você tem N situações que você pode talvez descrever de como ele agiu de forma maravilhosa na tua vida, na tua caminhada cristã e de forma espiritual mesmo, sobre questões da sua vida cristã, da sua comunhão cristã. Mas é incrível como o Espírito Santo ele vai além dessa vida cristã especificamente, mas como ele, como parte daquele que faz morada em você, que faz morada em mim, nós, nesse sentido completo dos cristãos, como ele nos orienta em questões da vida. Dos passos que nós devemos dar, do caminho que nós devemos trilhar, das decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. E que, ainda que não estejam conectadas a uma vida cristã, a questões de igreja, a questões de ministério, mas as questões secundárias da nossa vida, seculares, vamos dizer assim, da nossa vida, elas impactam na nossa vida espiritual. E por isso que ele nos auxilia até nessas questões. Por isso que a palavra nos diz, orando em todo o tempo no Espírito. Não é que você fique com os olhos fechados a todo momento orando, mas a todo instante há entre o Espírito Santo e eu, essa comunhão, essa comunicação para todas as decisões e passos que eu tomo na vida. Porque é Deus habitando em mim. E as decisões que eu tomo seculares, que ainda que sejam seculares, elas impactam na minha vida cristã, ministerial, ou qualquer outra coisa que você possa fazer ou realizar no corpo de Cristo. Isso passa por aquele, trazendo um exemplo bem prático para a pessoa que é comerciante, para a pessoa que tem um cargo de gestão e precisa tomar decisões importantes, até mesmo para a pessoa que leva uma vida profissional, qualquer que seja, e que tem que em algum momento tomar decisões e tem que tomar atitudes, e que isto impacta não só na vida de terceiros, mas inclusive na comunhão que você tem com o Espírito Santo. Porque dependendo do que a gente, da forma que nós nos relacionamos e da forma que nós vivemos, isso pode demonstrar se realmente o Espírito Santo habita em nós. Porque as pessoas que foram salvas, vivificadas pelo Espírito Santo, que estavam mortas e agora receberam o Espírito Santo de Deus na sua vida, elas precisam agir da forma ou de uma forma em que realmente represente que o Espírito Santo vive nela. É por isso que a Bíblia diz, não tem como jorrar da mesma fonte água doce e salgada, ou bênção e maldição. Se eu abro os meus lábios e dos meus lábios o que surge são maldições e mais maldições, se é ódio, se é raiva, se é orgulho, se é qualquer outra coisa que fere os outros e a mim mesmo, algo está errado, ou algo não está, ou alguma coisa não está funcionando como deveria funcionar para aquele que diz que tem o Espírito Santo habitando em si. Porque como nós lemos aqui, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados.
Isso quer dizer que eu, como homem pecador e falho que sou, sigo pecando, lutando contra o pecado e algumas vezes pecando? E o que me faz entender e compreender que estou errado e equivocado é o fato do Espírito Santo habitar em mim. Não é um senso moral ou uma capacidade intelectual que eu tenha que me leve a essa compreensão, mas sim uma ação do Espírito Santo que me diz e me orienta dizendo: isso que você está fazendo é errado. Ajuste isto. Corrija isto. É por isso que a ação do Espírito Santo, ela é além de uma experiência, vamos dizer assim, espiritual e, como que eu posso dizer, de um sentimento ou de algo que está fluindo, ainda que tudo isso possa ocorrer, mas a função e a ação do Espírito Santo está muito mais focada em restabelecer a comunhão com Deus, em nos mostrar Cristo, nos levar a Cristo e nos auxiliar na transformação de vida que nós temos quando somos vivificados, ou seja, quando nascemos de novo. Receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, além de algumas experiências, até mesmo, podemos dizer, esotéricas ou coisa do tipo, mas passa por uma transformação de vida. Passa por uma mudança de comportamento. Passa pelo desejo de obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Em prática, em prática, é o que está acontecendo. Na prática, é o coração de pedra sendo transformado em coração de carne, como o profeta disse que aconteceria. É, de certa forma, a profecia se cumprindo em nossas vidas. O momento em que Deus, por meio do Espírito Santo, transforma o nosso coração e leva-nos a sermos sensíveis à vontade de Deus. Os nossos olhos passam a enxergar a palavra com outro olhar, como algo que diz respeito a mim, que faz sentido para a minha vida. A palavra de Deus agora faz sentido não só histórico, não como um documento histórico, mas como uma promessa para a minha vida. O sacrifício de Cristo Jesus não é apenas uma historinha, não é apenas mais um mártir da humanidade, não é apenas mais uma religião sendo construída, mas faz agora um sentido muito prático de salvação para a minha vida. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário tem sentido para mim, porque eu entendo que a justiça de Deus agora é a minha justiça. E os meus pecados, dos quais o Espírito Santo me convenceu de que são meus, são colocados diante de Cristo Jesus. Pecados os quais ele paga o preço com a sua própria vida. O que o Espírito Santo de Deus faz
em nós ou como ele nos ajuda, transforma a nossa vida. Muda as nossas ações. Muda as nossas atitudes. Muda a forma que eu me relaciono com Deus. Primeiro, porque agora eu entendo quem Deus é. Eu entendo que eu fui adotado por Deus. Esse espírito de adoção faz parte da minha vida agora. Eu faço parte, eu me sinto parte de uma família. Eu me sinto não mais órfão, mas agora que eu tenho um pai, que eu tenho um irmão, que é Cristo Jesus, o qual entregou a sua vida por mim. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim, por meio do Espírito Santo. Há uma comunhão da criatura com o seu Criador. Essa ação completa do Espírito Santo rege a nossa vida. E transcende, inclusive, a nossa vida. Alcançando outras e outras vidas. Vamos buscar aqui um pouquinho de apoio. O John Owen, puritano, ele diz o seguinte: o Espírito Santo que habita em nós nos guia e dirige. Fundamentalmente, habitualmente, ele ilumina nossa mente, dando-nos olhos e entendimento. Veja que interessante ele diz, dando-nos olhos e entendimento. Não é que, e aqui eu preciso abrir um parênteses, porque sempre há uma distorção, ou como que eu posso dizer assim, uma imaginação que flui de forma até além do que é a proposta dessa ação do Espírito Santo. Mas quando ele diz nos dando olhos, você pensa, né, em entendimento, eu tenho olhos, eu consigo enxergar. Então quer dizer que ele vai dar olhos para aqueles que têm uma deficiência visual? Só para esses? Mas veja que não é nesse sentido que o homem está falando. Ele está falando dos olhos que se abrem para as Escrituras. A forma que você lê a palavra de Deus e ela se torna particular para você. A hora que você lê Jesus falando com um cego, por exemplo, ou proferindo alguma promessa ou alguma palavra para alguns dos seus irmãos que o cercavam, e aquilo que ele falou flui como se ele estivesse falando neste exato momento nos teus ouvidos. Faz todo sentido entendimento para você. Faz parte e alimenta a sua fé. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as Escrituras como algo presente na minha vida, como algo que faz parte do relacionamento que eu tenho com Deus. As palavras escritas aqui têm sentido para a minha vida. E ele nos dá um entendimento para compreender isso, de como isso funciona. Olha o que ele vai dizendo ainda. Brilhando em nós, transportando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio do qual somos capazes de ver o caminho, conhecer as veredas e discernir as coisas de Deus. É a capacidade que ele nos dá de entender o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada, e qual é o caminho que eu preciso percorrer.
Nem em todos os momentos da vida você vai ter alguém, seja um pastor, um líder ou qualquer outra coisa do ministério, para te dizer faça isso ou faça aquilo. Mas a todo instante nós temos o Espírito Santo para nos dizer siga por aqui. Faça isto. Aguarde, espere. Desvie o caminho. Não vá para lá. Vá para outro lugar. Como ele fez quando você vai ler nos apóstolos, dizendo, nós queremos ir para tal lugar, mas o Espírito Santo não nos deixou ir. Ele nos dá nova luz e entendimento, por meio dos quais, em geral, somos capacitados, presta atenção agora, a discernir, compreender e receber as coisas espirituais. Agora, John Owen está falando daquelas questões espirituais, daqueles que são de Deus que conseguem discernir. Porque existem essas questões também. Questões do mundo espiritual. E que não é necessário romantizá-las, mas que elas ocorrem. E que Deus nos dá sentido para entender, discernir, compreender e receber aquilo que é necessário. Para entender quando as coisas rompem o mundo natural e agora se tratam de questões espirituais e que precisam ser combatidas, por exemplo. Para inclusive discernir aquilo que precisa ser combatido no mundo espiritual ou aquilo que é uma questão deste mundo. Porque é sempre uma questão do tipo, de uma crítica quando se fala assim, você espiritualiza tudo. E realmente existem pessoas que às vezes têm essa tendência de espiritualizar tudo. Mas também há aquelas que dizem que não há nada para se espiritualizar. E os dois extremos estão enganados. Porque existem coisas que são do mundo espiritual e precisam ser combatidas e lutadas no mundo espiritual. Como existem coisas que são deste mundo e que precisam ser combatidas como qualquer outro ser humano que combate. Por exemplo, eu tenho que todos os dias levantar para trabalhar. Isso não é uma questão espiritual exclusivamente, mas se eu estou muito abatido, se minha alma está abatida, se eu estou de certa forma desanimado, se eu estou de certa forma me sentindo triste, não estou feliz, com dificuldade de às vezes sair da cama, talvez aí exista uma outra coisa espiritual. Estou trazendo um exemplo só para mostrar como as coisas podem se misturar em algum momento. Veja o que ele diz ainda mais. A força vem assim como a luz, pelo derramamento do Espírito sobre nós. Força para receber e praticar todas as suas graciosas descobertas. Coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Dessa habitação do Espírito obtemos suporte. É o que Cristo disse sobre o outro Consolador. Aquele que nos dá suporte, que nos capacita, que nos segura, que nos fortifica, enfim, que nos conduz. Nossos corações estão prontos a afundar. Olha o que o John Owen vai falar agora, preste bem atenção nisso. Para a gente entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. Nossos corações estão prontos a afundar e falhar quando se vêm sob provação. Na verdade, até uma pequena coisa poderia fazer-nos cair. Carne e coração e tudo que estão em nós, o que existe em nós, estão prestes a falhar. O que o John Owen está dizendo, olha a importância do Espírito Santo nos dando suporte, porque a todo instante nós estamos prestes a cair, prestes a falhar,
Basta uma pequena desatenção, basta um pequeno momento de, enfim, de desatenção que falhamos. A nossa tendência é essa. Por isso que o Espírito Santo nos dá esse suporte a todo instante. Por isso que é um monitoramento 24 horas por dia. Por isso que a todo instante Ele está conosco, nos orientando, nos mostrando, nos trazendo discernimento, nos ensinando. E olha o que ele diz daí, mas o Espírito nos ajuda, nos sustenta, carrega aquela enfermidade que está pronta a nos dobrar, ou seja, nos auxilia a vencer essa luta. Pega uma água, por favor. Obrigado. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que talvez seja uma das orações mais... enfim, texto bíblico é uma coisa subjetiva no sentido de gosto. Tem gente que gosta de alguns, outros gostam de outros, mas tem um texto que eu adoro, amo de paixão, que é o Salmo 51. Em especial o versículo 11. O Salmo 51 é o salmo que Davi escreve após ter o seu pecado, vamos dizer assim, descoberto pelo profeta Natan. O seu pecado com Batseba. E não foi só uma questão de um adultério em si, mas ele também matou, ou pelo menos induziu a morte do marido de Batseba. E o profeta Natan vem e denuncia o pecado que estava encoberto. Ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido, a não ser aqueles que se envolveram, mas a geral não sabia. E Davi ia levar a vida. Ia passar um pano por isso, como diz, ia passar pano nisso, jogar debaixo do tapete, ia levar a vida, como se nada disso tivesse acontecido. Mas o profeta Natan denuncia. E aí ele escreve esse salmo clamando misericórdia a Deus. E no versículo 11, eu não vou ler o salmo inteiro para a gente ganhar um tempo aqui, mas no versículo 11, você pode ler ele depois na sua casa. No versículo 11, ele diz o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A gente está falando de um rei que tinha, de certa forma, era um rei popular, as pessoas gostavam dele. Era um homem a qual a nação se orgulhava dos seus feitos, se orgulhava do seu rei. Um homem que tinha um exército de valentes, que tinha muitas conquistas do seu currículo, que tinha agora um reino, um castelo, não bem um castelo, mas um palácio, né? Tinha o seu palácio, tinha a sua cidade, Jerusalém, que ele havia conquistado. Tinha suas fortunas, sua riqueza. Era um homem que tinha muitas coisas, mas que quando é confrontado por conta do seu erro, da sua falha, da sua queda, o clamor dele a Deus não é para que Deus não retirasse a sua coroa, não retirasse o seu exército, não retirasse o seu palácio, não retirasse as suas mulheres, a sua família, não retirasse, enfim, os seus bens materiais, as suas posses, o seu status. O clamor dele diante de Deus é: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi havia entendido
que tudo o que ele era e o que ele vivia e o que ele tinha e as orientações que ele tinha da vida, que as coisas haviam caminhado como caminharam, porque o Santo Espírito de Deus habitava em sua vida. Todas as outras coisas eram secundárias. Eram fruto da direção que ele tinha e da presença de Deus com ele. Que sem o Santo Espírito, sem o Espírito Santo de Deus, nada do que ele tinha fazia sentido. Porque a coisa mais importante na vida dele era a presença de Deus. Todo cristão precisa entender isso. Que não há nada mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. Porque com ela nós podemos caminhar e fazer a vontade dele. E fazendo a vontade dele, podemos gozar das suas bênçãos, promessas e mais do que qualquer outra coisa, da eterna presença dele nas nossas vidas. Do fato de nunca mais estarmos sozinhos. Do fato de sabermos que Deus nos guarda. Do fato de sabermos que Deus nos sustenta. Essa é a coisa mais preciosa que nós temos. A presença do Espírito Santo. É por isso que negar a Ele, negar ao Espírito Santo, negar a sua ação, negar a cruz de Cristo, negar tudo isso, rejeitar tudo isso, é um caminho sem volta. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, não há muita razão na nossa vida. Veja o que o Léo Schuster, vamos avançar mais um pouco aqui em um outro comentarista. O Léo Schuster vai falar, e o Léo Schuster é também íntimo, né? O Léo. Ele diz o seguinte, e ele começa muito bem o comentário dele, presta atenção. Sempre fiquei impressionado com as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele vai dizer. Trata-se de uma lembrança esmagadora e renovadora de que Jesus é a nossa necessidade, a qual desde o início até o fim não é parcial, mas total. Os discípulos, por mais que dessem umas bolas fora, eles entenderam isso com uma clareza, que sem mim nada podeis fazer. Entenderam isso de forma tão clara que eles não se moviam. Os apóstolos não se moviam sem que tivessem a direção do Espírito Santo. Porque aqui, o que Jesus está falando, o sem mim nada podeis fazer, não é em relação à sua vida cotidiana, em coisas do dia a dia. Ele está falando sobre esse ministério, ou esse mistério que é o Evangelho, a salvação, a redenção. Sobre essa obra de Cristo Jesus. Ele não está falando sobre cozinhar feijão, sobre assar uma carne, sobre escrever uma redação, sobre fazer a tarefa de casa, sobre fazer a tarefa de casa para os estudantes, né? Sobre fazer uma prova no vestibular, sobre costurar, sobre fazer qualquer outra coisa no seu trabalho. Ele não está falando que sem mim nada podeis fazer nesse sentido, porque nós temos capacidade intelectual para muitas coisas, para agir de formas múltiplas. Ele está falando sobre a obra dele, sobre a obra da redenção, sobre a obra da salvação, sobre a obra de Cristo. Não há evangelho, não há pregação,
não há ministério, não há nada que possa fluir sem Jesus nesse sentido. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a unção do Espírito Santo de Deus. Pode haver uma filosofia, pode haver muitas outras coisas baseadas, mas evangelho, boas novas, novo nascimento, redenção, salvação, resgate, adoção, tudo isso que o evangelho nos traz depende do Espírito Santo de Deus. Depende daquele que Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos. Os discípulos entenderam isso e viveram isso. Quando você lê o livro de Atos, após o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a vida deles, é derramado sobre a vida deles, e você vê a ação dos apóstolos, eles saindo e pregando a unção, e como o evangelho se espalha e cresce até hoje. O Schuster vai dizer, ao nos dar seu Espírito Santo, Cristo nos deu tudo de que necessitamos e mais ainda, do começo ao fim. O Espírito Santo nos dá vida. Lembra que Ele nos vivifica. Nós estávamos mortos em nossos pecados, como Efésios capítulo 2 nos diz. Mortos. Nós agora temos vida por meio do Espírito Santo. Ele enche nossa vida e nos aponta para aquele que é vida. Agora a função mais linda do Espírito Santo. Porque ele enche a nossa vida, o vazio que havia em nós, e nos direciona a Cristo Jesus. Ele nos dá vida, onde nosso ponto de partida é simplesmente o fato de que somos espiritualmente carentes. Não somos carentes, apenas carentes espiritualmente, mas porque estamos mortos no pecado. Não é só... Isso é importante que o Schuster tenha frisado. Não é só dar uma direção para aqueles que estavam carentes espiritualmente. Não, ele nos deu vida. Ele nos deu o sentido da necessidade que temos de Cristo, de que estávamos mortos. Nossa vida espiritual começa quando o Espírito Santo nos regenera, dando-nos nova vida. Quando Ele transforma nossos corações de pedra em corações de carne. Torna a palavra de Deus real para nós. Assim, livremente abraçamos a Cristo conforme Ele nos é oferecido no Evangelho. E isto nos faz lembrar que ser cristão... Olha isso agora. Preste bem atenção nisso agora. Isso nos faz lembrar que ser cristão não é ser uma pessoa melhor, mas ser uma nova pessoa, somente pela graça de Deus, pela fé somente. Não é que eu vire uma pessoa nova, ou melhor, uma melhor pessoa. Uma pessoa melhor. Eu sou melhorado, recalchutado. Não é que é feita uma plástica espiritual em mim. Aplicando um botox espiritual. E agora eu tenho cara de uma pessoa melhor. Continuo pecador. A minha carne continua militando contra o espírito. Os meus desejos carnais, se eu der espaço a eles, eles acharão lugar para se saciar. A grande questão não é ser uma pessoa melhor,
mas ser, quando nós somos regenerados pelo Espírito, uma nova pessoa. Porque eu estava morto e agora estou vivo. Eu estava, vamos dizer assim, em estado de decomposição espiritual por conta da minha transgressão. Fedendo, sendo comido pelos vermes do pecado, podre. Mas agora, eu não fui melhorado ali naquela situação. Eu nasci de novo. Eu sou uma outra pessoa. É esse o poder do Espírito Santo na ação do novo nascimento. Uma pessoa que agora busca e deseja a Deus. E isso não ocorre porque eu desejei, porque eu estava morto, mas é pura graça de Deus. E flui na minha vida pela fé que eu tenho em Cristo, pela fé que eu tenho em Deus, pela fé e confiança que eu tenho no Espírito Santo. Ele não só nos dá vida, como também preenche nossa vida. Não é eu não sei se vocês assistiram aquele filme Um Morto Muito Louco. É um filme bem antigo, mas ele é engraçado. Porque é como se é um morto que está andando como se fosse um zumbi. Mas na verdade ele não é um zumbi. Ele era todo descompensado. É engraçado o filme, é uma comédia. Não é que eu me transformei num zumbi como do The Walking Dead, que sai andando sem saber o que fazer, vai só seguindo a vida. Não, ele preenche a nossa vida. Ele nos vivifica e nos dá um sentido para a vida. Nos dá um propósito. A nossa vida já não é mais vivida só como uma passagem nessa terra. Nós nos tornamos peregrinos nessa terra com um propósito. Glorificar o seu nome. Exaltar o seu nome. Testemunhar as maravilhas que ele tem feito em nossas vidas. Viver as promessas que ele tem para a nossa vida. Viver a comunhão com ele. Lembra o que nós falamos em alguns estudos passados? A eternidade começa no exato momento em que você nasce de novo. Não é que ela vai começar exclusivamente quando Jesus retornar ou quando você morrer e for para a glória. Não. Ela tem início no exato momento em que você é vivificado. Porque a promessa é que ainda que você morra agora, carnalmente falando, você viverá. Ou seja, a morte já não tem mais domínio sobre a sua vida. É por isso que a eternidade começa no exato momento em que você nasce de novo. Quando nos tornamos cristãos, Schuster vai falar, Deus Pai nos adota como filhos e nos dá seu espírito de adoção. O sentimento, eu vou usar a palavra sentimento, mas é muito mais convicção, pela fé, de que eu sou filho ou filha de Deus. É uma convicção que o Espírito gera no nosso coração. Ele vem viver em nós e nos enche.
e ao fazê-lo nos dirige como um conselheiro, suportando, convencendo-nos de nosso pecado, fortalecendo-nos em Cristo, encorajando-nos no caminho em que devemos viver, ajudando-nos a orar e ainda orando por nós quando estamos fracos demais para fazê-lo. Que Deus maravilhoso é esse! Que nos resgata, nos vivifica, nos dá um sentido para a vida, agora nos orienta, nos capacita, nos direciona, nos suporta, e quando nós não estamos mais suportando, a ponto de não conseguirmos mais abrir os nossos lábios, inclusive para orar, para clamar, para pedir socorro, Ele ora e intercede por nós. Na nossa fraqueza, na nossa limitação, Ele nos suporta. E não no sentido de tolerar, vou tolerar essa pessoa, não, no sentido de nos dar sustentação, de nos manter em pé. É por meio dele que isso ocorre, porque como nós lemos aqui o John Owen falando, se dependesse de nós estamos a todo instante, a todo momento preparados para afundar nos nossos pecados, preparados para falhar nos nossos pecados. O nosso coração está a todo momento sensível, desejando a carne, mas o Espírito de Deus que habita em nós e milita nos ajudando nesse sentido, nos suporta, nos ajuda. Sabe que só se nós fôssemos, se o cristianismo fosse só uma questão de racionalizar, já daria para virar crente cristão. Porque quem que te oferece isso? Que filosofia no mundo? Que mentor no mundo pode nos garantir algo tão maravilhoso como este Deus? Em tudo isso ele desenvolve em nós o ser como Cristo. Todo trabalho é apontar para Cristo Jesus e nos fazer parecer cada vez mais como Cristo. Agindo como Cristo, falando como Cristo, vivendo como Cristo, amando como Cristo. Capacitando-nos para as boas obras, as que Ele já preparou para que venhamos viver por meio delas. Que Deus preparou de antemão para realizarmos. As boas obras, que nós sabemos que não nos salva, mas que foram preparadas de antemão por Deus para aqueles que são capacitados por Ele a realizar. Ele nos dá dons específicos para usarmos e contribuirmos em prol da edificação do corpo de Cristo. Amar, servir e obedecer a Deus. Até aquilo que nós fazemos no corpo de Cristo. Uns talvez cantando, tocando um instrumento. Outros intercedendo, orando. Outros pregando, ensinando. Outros recebendo. Outros, enfim, tudo que você imaginar que é necessário para que o corpo de Cristo flua da melhor forma, a igreja. Até isso, meu irmão, provém de Cristo, provém do Espírito Santo. O discernimento, a facilidade de entender e compreender as Escrituras e conseguir transmitir. A facilidade de conseguir compor uma música que adore a Deus e exalte a Deus e diminua o homem. A capacidade de tocar um instrumento e tantas outras coisas, não como qualquer pessoa toca, mas
debaixo da unção do Espírito Santo, e dirigir a igreja ao louvor e adoração a Deus, exaltação a Deus. Ele nos dá vida, preenche nossa vida e nos aponta para aquele que é vida, que é Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é por isso que ele nos direciona a Cristo e nos faz cada vez mais próximos de Cristo, a vivemos como Cristo viveu. É incrível porque, como Schuster bem diz, ele não chama a atenção sobre si, mas glorifica a Jesus. Agora, para a gente já encerrando, ele não chama a atenção sobre si. Se o Espírito Santo de Deus, que é Deus, na sua ação, no seu propósito, não tem o propósito de chamar a atenção sobre si, mas direcionar a Cristo, você acha que nós, pobres pecadores, temos o direito de chamar a atenção para nós mesmos? Pelo contrário, ele glorifica a Cristo. E se o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Cristo, nós precisamos viver da mesma forma e direcionar a Cristo. Cristo é o centro. Ele nos dá graça de fazer o mesmo, fazendo aquele que é vida ser nossa vida, nosso amor. Aquele que é alfa, é ômega, o princípio e o fim, nos deu o seu Espírito para suprir tudo o que necessitamos, do princípio ao fim. Ele nos dá vida, enche nossa vida e aponta para aquele que é vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós te agradecemos, Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos porque sabemos que não estamos sós, mas que temos a tua companhia conosco, Senhor. Ó Jesus Cristo, nós te louvamos e te exaltamos. Te louvamos e te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado vida, e uma vida com propósito, com direção. Te louvamos pelo teu Espírito Santo que nos auxilia. Pai, guia-nos na tua direção, leva-nos a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, muda por completo, Pai, mesmo a nossa vida. Transforma o nosso ser e habita em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo domingo na presença de Deus. Nessa quarta-feira tem nosso discipulado. Nós vamos começar o livro de Lucas. E a ideia, se Deus assim nos permitir, é a gente trabalhar Lucas e Atos na sequência. Tá? Então, assim, é muita coisa para a gente trabalhar. Talvez a gente fique um bom tempo estudando esses dois livros. Tá bom? Então, nos acompanhe na quarta-feira, 8 horas. Vamos começar o estudo em Lucas, tá? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.